Oi, gente, estou aqui para a segunda parte do vídeo sobre viver de luz. Na primeira parte eu falei mais sobre os conhecimentos gerais, né, que eu tenho a respeito. E essa parte, como eu falei, eu vou ler os trechos do livro O Evangelho Essênio da Paz. Como eu expliquei na primeira parte, ele é um apócrifo, né, que não faz parte da Bíblia, porque a Bíblia é algo oficial, usado para manipular, e tudo que seria, digamos, não daria muito certo, né, para usar como manipulação, eles deixaram fora. E eles destroem, né, quando acham e tal, mas quando alguma coisa vaza ou alguém que não é lá do meio, né, salva algum desses apócrifos, então eles vêm para o público em geral. Então eu vou ler uns trechos, né, a respeito, que ele fala mais sobre tipo um jejum, né, mas é parecido com o processo dos 21 dias, porque tem ali 7 dias de jejum, sem a pessoa não ingere nada. E é usado para um processo de cura. Então vamos lá. Aqui os livros que eu indico, né, para quem está querendo passar por essa experiência, né? Não passe antes de ter ali agregar ali um conhecimento, né, porque vai ajudar bastante a pessoa a passar por essa experiência. Então esse é um livro muito bom, o Viver de Luz, e o Jejum Curativo, né, são dois livros que eu li, eu consigo indicar aí. Pode ler também o Autobiografia de um Yogi, né? Tem muito material interessante. E o próprio Evangelho Essênio da Paz. E tem muitos livros. É interessante que a pessoa tenha também um conhecimento sobre doenças psicossomáticas, para ela entender que ela não fica doente, né, porque come algo ou deixa de comer algo, né, porque faz alguma coisa. As coisas se somatizam, né? E mesmo que ela coma algo estragado, né, algum alimento ruim, tóxico, se se ela estiver bem, ela pode ter um poder para transmutar a energia que está morta, digamos, naquele alimento, né? E só que, como eu expliquei no primeiro vídeo, né, uma pessoa viciada em tal tipo de alimento, ela não tem tanto poder alquímico assim, porque se ela não tem o poder nem de se livrar de um vício simples, né, como que ela vai ter um poder alquímico para transmutar a energia que está ali no alimento, né? Então, vamos lá. Aqui, né, o Evangelho Sendo da Paz. Então eu vou direto aos trechos, né, que interessa. Né, aqui resumindo, né, Jesus chegou num lugar lá e ele dava os sermões, né? Em um desses lugares, vamos ver se já eu sublimei, né, para marquei aqui uma cor, destaquei para achar mais fácil. Ó, como podemos ler as leis de Deus? Aqui já acho que já é Jesus falando. Como podemos ler as leis de Deus em algum lugar a não ser nas Escrituras? É uma pergunta. Eles perguntam: ó, como podemos ler a lei de Deus em algum lugar e não nas Escrituras? É que eles perguntam, né? Por causa que o pessoal da época, eles tipo assim, eles só seguiam as escrituras, né? Seguiam a Bíblia. É que nem as pessoas habitoladas de hoje, né? Seguem o que é oficial, né? Então se chega algo que não é oficial, que nem Jesus era totalmente anti-oficial, anti-sistema, né? Então se chega alguém assim para quebrar aquilo, as pessoas ficam perdidas sem saber o que fazer, né? Mas aquele cara tem uma palavra, ele é muito forte e tal, e tem uma energia, então prende as pessoas. Então elas querem saber, então só que elas vão e questionam, porque elas estão naquele velho modelo, naquele velho sistema. E ele tem que se adaptar à linguagem dele àquele velho sistema. Né? Então ele vai falar de diabo, vai falar de Deus e tal. Né? Ele não fala sobre o todo. Né? Ele fala sobre o Criador, sobre o Pai. Né? Então ele tem aquela. É uma coisa ainda antiga. Né? E ele não podia falar de outra forma. Então as pessoas não iam entender e já teria crucificado ele, não teria nem tempo de falar alguma coisa. Então ele foi questionado, né? Porque ele falou que Deus você vai encontrar, Deus está em você, né? Tá na natureza. Né? E aí eles questionam, né? Como assim? Né? Não está nas escrituras? Né? O conhecimento não está nas escrituras? Ele fala que o Jesus fala que o que é escrito é uma palavra morta. Né? Não tem valor algum. O que vale é o que está, o Atos, né? Onde estão as escrituras? Como podemos ler as leis de Deus em algum lugar e não a não ser nas escrituras? Onde estão escritas? Diz-nos aqui que onde tu às vezes, pois nós não conheceremos mais que as escrituras que temos herdadas de nossos antepassados. Então, aquela coisa antiga, né, que vem vindo de antepassado e passando para frente, né, a cultura. Diga-nos as leis de que falas, né, as leis de que Jesus falou, né, que está na natureza e tal, para que ouvindo-as sejamos sagrados e justificados, né? Então, sarados e justificados. Aí Jesus explica, né, que ó,
Vós não entendeis as palavras da vida porque estão na morte. Né? Então, é a nossa sociedade. É uma sociedade morta. Né? Isso aqui, esse mundo aqui, essa coisa que a gente vive é uma piada. Isso aqui não é real. Né? As pessoas se habituaram a isso. Né? Estão mortas. Então elas têm dificuldade em entender o que é real. Como eu falei no primeiro vídeo, a gente está em uma alimentação tóxica, né? Todos intoxicados, então estamos como se estivessem embriagados, então a gente não consegue perceber o que é real. Né? Você tem que se desintoxicar, né? Tem que tirar toda essa droga da sua mente, ficar com a mente lúcida para poder ver o que é real. Né? Então a gente vai ter, vamos avançar um pouquinho, né? Ele explica tal, porque a obscuridade que encobre vossos olhos, os vossos ouvidos estão tapados, né? Então tá, lá. Deixa eu ver aqui. Renovai-vos e sacrificai-vos. Né? O que ele fala esse sacrificar? Esse sacrificar é você sair, né, desse sistema. Né? Ir por conta própria, né? Acreditar na sua intuição, né? Que não deixa de ser um sacrifício. Pois em verdade vos digo que Satã, né, e as suas pragas somente podem ser expulsos por meio do sacrifício e da oração. E por vossa conta e sacrifício em solitário, né, por vossa conta em solitário, sem mostrar vossos sacrifícios a homem algum. Né, assim, faz, né, e não fica mostrando. Né. O Deus vivo o verá e grande será a vossa recompensa. Né. Então, o que importa é que você está fazendo, digamos assim, para o todo. Né. Então, aqui Deus vai ver, né, o que você está fazendo. E sacrificar-vos até que Beelzebub, né, que é o diabo, e todos os seus demônios vos abandonem e todos os anjos de vossa mãe terrestre venham a servir-vos. Isso aqui, vamos supor que você tem ali um monte de encosto, né? Um monte de encosto de obsessor e tal. E se você deixa de fazer o que é comum, né? O que todo mundo faz que é comum, o encosto vai perder o interesse. Né? Por que o alcoólatra é cheio de encosto? Porque o cara vai lá para tomar álcool. Né? Que o alcoólatra, como ele não tem um corpo físico, ele precisa induzir alguém, né, a tomar esse álcool. Então alguém que já é alcoólatra, mais facilmente é só colar no cara lá que faz rapidinho ele vai lá. Né? Vai usar droga e tal. Ou vai comer um chocolate, vai comer um açúcar. Né? Então assim, quando deixa esses vícios, né, a gente deixa de comer ali pelo sabor, né, a gente busca o sabor, a gente busca a alimentação, esses demônios, esses encostos, né, esse malha mental, essas energias, elas deixam de seguir, elas saem, porque não encontra mais o que quer ali em você. Né? Então ali o Deus vivo verá grandes recompensas, né, e ele vai e supre. Né, Vamos continuar aqui. Né? A vossa mãe terrestre venham servir. Então, a mãe terra ela serve. Né? Esse livro aqui, ele até ele sai um pouquinho, ele chega, digamos, beirar o paganismo, né? Por isso que os católicos se rechaçam muito, por isso que a igreja católica não gosta, né? Pois em verdade vos digo que a não ser que vos sacrifiqueis, nunca vos livrareis do poder de Satã e nem de todas as enfermidades que vêm de Satã. Nessa Satã a gente pode colocar aí essa normalidade, né? Que a enfermidade, a monte de doença que a gente tem, isso aqui se aplica muito à época natural, na época atual. Sacrificar e orar fervorosamente, né? Orar é uma forma de buscar, né? Na época lá para eles, lá, para fazer as buscas deles, né? O que a gente orar, a gente está buscando autoconhecimento, o conhecimento e tal, é uma forma de oração, né? Buscar pelo que é real, buscando o poder de Deus vivo para a vossa cura. Enquanto estiverdes vos sacrificando, evitei a todos os filhos dos homens e buscar os anjos de nossa mãe terrestre, pois aquele que busca achará, né? Quem busca acha, né? Buscar o ar fresco, então aqui ele começa a passar alguns, digamos, rituais, né, que aí já seria considerado, né, algo de Wicca, não sei, mais para esse lado, né, bem na natureza, né, que é algo frente à natureza. Numa igreja a gente não aprende digamos, algo que parece uma adoração à natureza, né. Então aqui está aqui, ó, buscar ele fala, né, em termos de anjo do ar, né, o ar fresco, que é aquele que você respira o ar fresco, né, o ar lá na natureza e tal. Então tem todo um ritual que ele passa na época, né? E assim sairá de vós toda coisa suja e fétida. Daqui ele passa um verdadeiro ritual, né, das pessoas fazer e o que vai acontecendo, né? Aí depois o anjo do ar buscar o anjo da água, né? Então o da água ele passa aqui, que é o que, deixa eu ler aqui, ó, retirar de vossos calçados e vossas roupas e deixar que o anjo da água vos abrace de todo o vosso corpo, entregar-vos por inteiro a seus acolhedores braços, e assim como o ar penetra em vossa respiração, a água também
penetrem em vosso corpo. Né? Esse aqui seria um banho, né, no rio. Em verdade vos digo que o anjo da água expulsará de vosso corpo toda a imundície que vos manche por fora e por dentro. E toda a coisa suja e horrenda fluirá fora de vós, igual a imundície das vestiduras lavadas no rio, se saem e se perdem na corrente do rio. Em verdade vos digo que sagrado é o anjo da água e fala aqui, né? E, e assim, né, ele segue aqui um ritual, né, que eu diria que ele aprendeu lá na Índia, né, que Jesus, eu acho que ele viajou pra caramba, né, e aprendeu várias técnicas, né, de Ayurveda e tal, né. Ó, porém, não penseis que é suficiente que o anjo da água vos abrace só externamente. Então aqui ele vai passar também uma lavagem de cólon. Voltando um pouco, né, agora não sei se eu vou achar aqui, o pessoal que chega até ele, né, eu não sublimei. Ele estava no lugar, né, só explicar um pouquinho, ele estava lá dando os sermões dele, então vinha só doentes, né, aleijados e tais, e aquele pessoal acabou ficando. Eles não queriam ir embora porque na casa deles eles não eram muito bem-vindos e tal. Ele falou que quer ficar com Jesus, ouvir a palavra dele e buscar a cura. Então Jesus começou a falar para esse pessoal, né, o que ficou ali. Então eram doentes, né? Que nem eu vou falar do processo de viver de luz no vídeo passado, então, do deserto, né? Que são 7 dias sem alimento nenhum. Ele aplicou esses 7 dias nesse pessoal. Então imagina você pega ali o pessoal na rua, né? Sem preparo algum, para aplicar esses 7 dias. Né? É algo bem complicado. Então vem muitos, né? Aparecem muitas coisas, diria doenças, mas as toxinas, né? Que começam a sair nessa primeira semana, que a pessoa fica, uma pessoa que está comendo normalmente, que está ali numa vida comum, né, de repente para de comer, né, então dá muito problema. E nesse livro, né, relata esses problemas. Vamos lá, aqui, porém é o suficiente, então ele coloca aqui, né, ele explica, né, que tem que fazer lá de uma forma, digamos, ritualística, né, que é o jeito que tinha que falar, né, para as pessoas da época, né, para que a água vos batize, né, seria o batismo da água por dentro, né, para que vos liberei de todos os vossos antigos pecados. Então, são procedimentos que eles vão fazer nessa primeira semana, né. O processo do viver de luz que a gente faz atual não é assim, né, não tem a lavagem de cólon. Ao fazer que o externo junco da cabaça, uma cabaça que é uma peça de madeira, né, penetre vossas partes ocultas, né, a parte oculta seria o ânus, para que a água flua através de vossos intestinos, né. Aqui a pessoa que traduziu, ela até não entendeu bem, ela colocou um asterisco, e lá no final do livro ela coloca que não sabe se entendeu, fez a tradução certa, né. Logo descansar deitando-vos no solo ante o anjo da água, né, e orai a Deus e tal, aquela coisa toda, né. Então é o tempo que eles vão fazer isso aqui, né. Ou então que a água saia de vosso corpo, então depois ele faz outro procedimento para a água sair, para que leve de vosso interior todas as coisas sujas e fétidas. Digamos assim, então a pessoa ela tem um corpo muito intoxicado, né? A pessoa que está na nossa sociedade atual. Então assim, tem muitos artistas, né, que já estão, eles fazem, né, antes de gravar um filme e tal, eles fazem lavagem de colo e tal, fazem tudo isso daqui, mas não fazem ali o jejum, né, essa coisa toda. Haveria os vossos olhos cheirastes, né, com vossos narizes, todas as abominações que tem, começa a sair algo fétido, né, principalmente nesse processo de desintoxicação. Aqui renovai vosso batismo com água todos os dias durante o vosso jejum, né? Até o dia em que vejais que a água que expulsai é tão pura como a espuma do rio, né? Então aqui está em jejum, não está comendo nada, então uma hora vai sair água limpinha, né? Então vai ter um corpo ali, digamos, novinho em folha, né? Não tem toxina nenhuma. A pessoa vai estar se alimentando só de luz, só que esse corpo vai ter que passar por esse processo, né? Que não é fácil. Não pequeis mais, portanto, depois do vosso batismo. Né? Que o batismo da água, acho que seria isto. Né? Não é esse batismo que ele mergulha, os padres faz hoje, que joga a cara na água e tal. Né? Taca a água na cabeça da pessoa. Então, não pequeis mais, portanto, depois do vosso batismo, para que os anjos da água habitem eternamente em vós e vos sirvam para sempre. Né? Olha aqui, sirvam para sempre. Né? Então ele vai aqui passando todo o ritual e tal. Deixar que esses 3 jantos, irmãos, os envolvam a cada dia e habitem em vós durante todo o vosso jejum. Né? Aqui eles estão em jejum. Então aqui eu falo que eu acho que invisível mãe terrestre, né? Qual que é o terceiro anjo que eu não vi? A luz, né? É o anjo sagrado, é a luz do sol. Né? Então ele fala que todo o processo, depois a pessoa vai ficar ao sol, né? E voltar depois dentro de volta, alguns de vossos antigos pecados, como disse, estará buscar ao anjo a luz do sol. Mesmo se a pessoa pecar, ele fala para a pessoa buscar a luz do sol. Então ele ensina
toda aquela parte ritualística que você vai ficar ao sol, quando você for ao sol, mentaliza, né? Ali ele ensina como o anjo do sol que vem, te abraça e tal. Então mentaliza vindo aquela energia, mentaliza sentindo aquela energia, absorvendo aquela energia. A água, vai tomar um banho de água, né? Mentaliza aquela água, aquela energia que vem, você absorve, né? Toma água, está tomando aquela energia, né? Então usa o seu poder alquímico de mentalizar isso, tudo é energia. A água principalmente, que a água acho que é a substância que é mais maleável que tem. Então, se você mentaliza ali, por exemplo, o placebo, né? Você vai lá e mentaliza que tem um remédio ali na água, vai ter o remédio. Né? Então, vai da pessoa. Quanto mais a pessoa pratica, quanto ela mais vai em busca disso, maior é o seu poder alquímico. Deixar esses 3 anjos, né? O que é o ar, a água e a luz, né? Do sol. Avançando aqui. E quando os pecados e imundícios tenham abandonado o vosso corpo, vosso sangue se tornará tão puro como o sangue de nossa mãe terra, mãe terrestre, e como a espuma do rio brincando à luz do sol. E aqui eu vou deixar o link desse vídeo na descrição para caso vocês queiram baixar. Aqui, né, não sei se traduzido corretamente, aquela parte do intestino. Então vamos avançar mais um pouquinho aqui. E ninguém queria voltar à sua casa. Então essa aqui é aquela parte que eu falo que eu perdi lá, né? Que eles ouvem lá o sermão de Jesus falando tudo isso, né? Jesus, antes ele falou tudo aquela coisa lá dos rituais, né? Da água e tal, de como fazer todo o procedimento. E na hora de dispensar o pessoal, eles não queriam ir embora. Eles falaram, eu não quero ir para casa onde tudo é escuro e triste, porque temos que ir para casa onde ninguém nos quer. Eles acabam ficando, né? Eles pedem para Jesus lá instruí-los. E muitos sujos e enfermos seguiram as palavras de Jesus e buscaram as margens das correntes murmurantes, se descalçaram e tiraram suas vestimentas. Então eles iniciaram o jejum, né? Jejuaram, entregaram seus corpos aos anjos do ar, da água e da luz e do sol. Né? Os 4 anjos aqui, já apareceu mais um. E os anjos da mãe terra, enfim, terrestres lhes abraçaram e possuíram seus corpos por dentro e por fora, e todos deles viram como todos os males, pecados e imundícios e abandonaram rapidamente. Então, isso aqui seria como um processo mais radical. Né? Então, assim, a pessoa, aqui nesse caso, não importa a doença que a pessoa tenha. Né? Não importa se ela entra num processo desse com um instrutor, né? Ali no caso o instrutor era Jesus. Então, digamos, era um mestre, um cara profundamente habilitado para aplicar esse processo, porque além do processo normal, né, científico, ele constava com os processos metafísicos, que ele poderia lá impor a mão dele lá e curar a pessoa. Só que nesse caso ele usou mais a capacidade da própria pessoa, né, mostrando talvez algo para ficar registrado, né, que era possível estar aplicando isso. Eu acredito que em medicina oriental eles tenham mais isso. E aí, então ali pegou só a pessoa, digamos assim, despreparada, né? Mas não despreparada, porque estava ali era por algum motivo, né? Só que estava ali doentes e tais, enfermos, todos isolados da vida, né? Então seria bem mais complicado estar curando, né, essas pessoas, para chegar assim, passar por um processo, ó, que fica 7 dias sem comer. Se fica na mão de qualquer um, praticamente ia acabar morrendo todo mundo, né? Tanto que vocês vão ver aqui um pouquinho mais para frente. E os demônios abandonaram seus intestinos de forma de numerosas larvas e que retorciam ao lado de suas imundícies internas. Né? Então isso aqui depois da lavagem que eles fizeram e tudo, então saiu as lombrigas, que eles vão chamar de demônios. Então, tem larvas e tal. E vamos avançando. E um grande silêncio se fez após as suas palavras. Acho que falou lá, deu aquele sermão todo de novo, né, que ele pregava lá. E aqueles que se sentiam desanimados obtiveram nova força de suas palavras e continuaram jejuando e orando. E quem havia falado primeiro exclamou, perseverante até o 7º dia. E o segundo igualmente disse, eu também perseverarei durante 7 vezes o 7º dia. Então aqui, né, eu sublimei aqui que é o jejum de 7 dias que eles estão fazendo. E isso aqui foi depois que eles estavam desanimados. Não estava nem no 2º dia, eu acho. Deve ser o 2º dia, já estava lá de saco cheio, né? Pessoa que não é acostumada a ficar um dia sem comer já começa a dar um baque. 2, né? O bicho já começa a pegar. Então aqui eu acho que era no 3º, deve ser no 3º dia. Então eles estavam desanimados. Aí veio Jesus e deu todo esse sermão aqui, ó. Ele é legal esse aqui, só que aí depois vocês podem baixar e ler. E aí eles ficaram mais animados, né? Jesus lhe respondeu: felizes são aqueles que perseveram até o fim, pois herdarão a terra. E havia entre eles muitos enfermos, atormentados e fortes dores, e se arrastavam com dificuldade até os pés de Jesus. Ou seja, né, tinha muito pessoal que estava ali tava feia a coisa, né?
Mestre, a dor nos atormenta intensamente. Diz-nos o que faremos. E mostraram a Jesus seus pés, cujos ossos estavam retorcidos e nodosos, e disseram: nem o anjo do ar, nem o da água, nem o da luz do sol diminuíram nossas dores, apesar de havermos batizados nos mesmos e haver jejuado e orado e seguido as vossas palavras em tudo. Aí Jesus fala, né, em verdade vos digo que vossos ossos sanarão, não desesperecer. Então ele fala, dá um incentivo. E apontou a sua mão onde a corrente. Então aqui ele aponta aplica lá, né, a medicina ali alternativa. E apontou com sua mão onde a corrente da água e o calor do sol havia abrandado a terra, dando um barro argiloso, né, a argila, né, na borda da água. Ali fala para fazer lá o tratamento com argila, né. A argila, ela tem um processo, né, na medicina, na medicina alternativa, que ela, por exemplo, a pessoa tem uma doença de pele, né, tem manchas na pele, algo assim, então ela aplica o barro, né, o argila. Então essa infecção, isso que acontece na pele, são micro-organismos, são serzinhos vivendo dentro da pessoa, né, que vai e migra de uma pele para outra. Então não adianta passar o creme que você tapa, eles estão indo para a pele para respirar, então por isso que fica aquelas manchas. Então assim, eles aplicam a argila e deixam a argila lá. É como se a argila se fundisse com a pele, né? Ela funde com a pele, então ficava como se fosse um corpo só. Né? Então, na hora que vem esses bichinhos, eles vêm e chegam na pele e passam direto para a argila. Né? Porque eles não reconhecem, é como se fosse um corpo, então eles ficam na argila. Então, por isso que ajuda a pessoa a curar, né, essas manchas. Aí a pessoa passa creme, ela faz o que? Ela fecha os poros, o bicho fica preso no poro e vai fechando e eles voltam lá para dentro e ficam migrando, né, dentro da pessoa. E é bom que seja na pele, porque se eles ficar lá para dentro, vão infectar algum órgão e futuramente pode dar um câncer na pessoa. E aí você vê que a medicina natural ela é antiga, né, e muito sábia. Né, os vossos pés da lama para que o abraço do anjo da terra, né, extraia de vós os ossos toda a imundície e toda a enfermidade. E vereis como Satã e vossas dores fogem do abraço do anjo da terra. Né? E havia também, agora um caso mais sério, havia também outros enfermos que sofriam muito com as suas dores, apesar das quais persistiam em seu jejum, e suas forças se esgotavam a um calor extremo lhes atormentava. E quando se lamentavam de jeito para ir onde Jesus, e quando se levantavam de seu leito para ir onde Jesus estava, começavam eles a dar voltas na cabeça, né, as tonturas, como se um vento furioso lhes enxotasse. E tantas vezes quanto tentavam de colocar-vos novamente em pé, caíam novamente no solo. Então eles deu tontura, né, os caras que estavam lá. Essa tontura é normal, né, as toxinas e tais, né, as pessoas que ficam sem comer, às vezes elas ficam sem tomar de café da manhã, e quando é à tarde elas pegam e desmaiam, né, fraqueza, né, para você ver a falta das toxinas. Jesus acudiu a eles e disse: sofreis porque Satã e suas enfermidades atormentam vossos corpos. Né? Então ele falava ali, não dava por usar um palavreado tão técnico para naquela época, né, pessoal, que era o diabo, era Deus e tal. Né? Aqui o caso é mais sério. E havia entre eles os enfermos, um a quem Satã atormentava mais do que a todos os outros. Né? Vamos lá. Jesus respondeu: Satã te atormenta tanto porque já tens jejuado muitos dias e não pagas seu tributo. Né? Ou seja, está em jejum, né? E o corpo está querendo, né? Está querendo a toxina e tal, mas no caso aqui era a lombriga que ele tinha, então não estava alimentando a lombriga dele. Não alimenteis com todas as abominações, com as quais até agora profanavas o templo de seu espírito. Atormentas a Satã com a fome e por isso em sua cólera, ele, por sua vez, atormenta a ti. Não temas, pois, te digo que Satã será destruído antes que seu corpo seja destruído. Então isso aqui é importante, que no caso, vamos supor que vá aplicar isso em uma pessoa que tenha câncer. Né? Geralmente a pessoa tem câncer, ela vai lá na quimio, vai lá não sei um monte de coisa lá que faz, e ataca o corpo e a doença. Se a pessoa ela é perseverante, né? Ela na doença, a pessoa está alimentando, ela continua comendo porcaria, né? Ela continua tomando refrigerante, né? Eles não cortam a carne, né? Em alguns lugares já estão mandando cortar, só que aí eles continuam comendo, fala que pode comer um pouquinho a carne, né? Então continua alimentando a doença. Se a pessoa para de comer,
Então corta o alimento da doença. Então aí vai ver quem é mais forte, se é a pessoa ou se é a doença. Né? Geralmente, se ela é bem instruída, a tendência é a doença sumir antes, porque a doença, nós somos mais fortes que qualquer doença. Né? Então, por isso que isso aí seria aplicado para qualquer doente. Né? Ali é um monte de pessoa tudo estropiada, Jesus curou todo mundo. Enquanto Jesus, antes que seu corpo seja destruído. Né? Então a doença ela sai antes. Pois enquanto jejuas e horas, né, enquanto você mantém ali nos poderes alquímicos, né, toda a ritualística para poder ter essa fé, porque se a pessoa não faz os rituais ela não vai ter a fé, ela não vai acreditar, né, os anjos de Deus protegem seu corpo para que o poder de Satã não te destrua. E a ira de Satã é impotente contra os anjos de Deus. Né. Aí eles falam lá, que o jeito que o cara tá, segundo, vossa adiante, vamos lá. Jesus ordenou, aqui então, beleza, aqui ele descobre, né, que Jesus já vê que ali está com a lombriga, né, e ele faz o procedimento lá. Jesus ordenou a uma ovelha que estava pastando na relva e pôs o leite sobre a terra iluminada pelo sol, né, dizendo, eis aqui que o poder do anjo da água já penetrou neste leite e agora penetrará também nele o poder do anjo da luz do sol. Então ele vai lá e digamos que ele abençoa o leite da cabra, né, ele pega o leite da cabra e da ovelha, né? E eis aqui que o vapor do leite quente, então ele aquece, né, com o leite do sol e começou a levantar-se lentamente pelo ar. Então qual que é o procedimento, né, que para quem tem uma lombriga, o que eles fazem? Eles pegam um pouco de leite, né, de cabra, ele pegou de ovelha, e a pessoa em jejum, né, como que a lombriga que está lá na pessoa já está com fome, porque não chega comida, e ele pega e bota o leite para a pessoa aspirar. Então a pessoa aspirando, aquele cheiro vai até, né, o estômago e tal. Então o bicho que está lá, o intestino, não sei de onde que sai esse bicho, ele vem e começa a vir, né, pelo estômago, fazer todo aquele caminho. Então imagina uma criatura, né, dentro do corpo da pessoa. Então, por isso que as pessoas elas comem e aí continuam com fome, porque aquele bicho ele come parte da comida da pessoa, né, e faz a digestão ele mesmo, depois elimina lá no final do intestino. Não entendo muito bem essa parte biológica, né, mas eu entendo que seja algo assim. E você com o bicho dentro do estômago sem comer, né, o bicho vai ficar doido lá dentro. Né, não chega comida, vai começar a se debater, porque ele também vai estar com fome. Então aí tem esse procedimento de colocar o vapor do leite, a pessoa aspira, chega até o bicho, então o bicho ele começa a sair para tomar aquele alimento, né? Então ele aqueceu o leite, então ele aspira para que aquilo entre lá e expulsa o Satã que está dentro dele, lá que era um bebê. Aqui era 3 dias que ele não estava comendo, né? Então em 3 dias já deu todo esse problema. Então viram, aqui vamos pular lá para a parte que o bicho vem para fora, que aí é toda a parte ritualística, né? Vai explicando ao pessoal. Então viram todos com assombro e terror como surgia Satã de sua boca em forma de uma larva abominável. Então ela não briga, né? Saiu lá para fora, em busca do leite fumegante. Então Jesus pegou suas pedras, aqui eu não sei se a tradução está certa, né? Mas eu acho que pela cabeça do bicho, para quem já viu uma lombriga, é uma cabeça muito feia, né? Parece pedra, sei lá, angulosas, né? Tem aqueles olhinhos, é um bagulho estranho. Com a sua mão e esmagou a cabeça de Satã e extraiu. Ele matou, interessante. Então aqui, ele mata antes de puxar ela, né? Porque eu acho que se começa a puxar, talvez ela enrosca lá dentro, aí piora a situação, né? Pode matar. Ele esmagou a cabeça de Satã e extraiu. Depois eu acho que ele esmaga, depois ele puxa. Do corpo do enfermo, todo o corpo do monstro, né? Vou colocar um monstro aqui, que era quase tão comprido quanto o homem. Então era um bicho grande, né? Que é um bicho grande e comprido. Uma vez que saiu aquela abominável larva da garganta do enfermo, esse recuperou de imediato o alento. Então o cara tinha desmaiado, ele voltou a si. Então cessaram todas as suas dores. E os demais miravam com terror o abominável corpo de Satã. Né? Interessante essa parte. E para quem lê essa parte não entendendo, né, que é um procedimento de medicina alternativa, vai levar para o campo misticismo. Então, assim como a larva ali era o Satã, né, então imagina quantas coisas não era Satã para eles. Então tem que entender essa cultura da época. Né? E para quem que é o curador, né, no caso de Jesus, tinha que se adaptar ao que eles usavam na época, o linguajar e tudo. Então eles continuam o jejum lá, até passar os 7 dias, né, então vai curando.
né? Quem for ler o livro vai ver que aparecem várias doenças, né? Pessoas que começam a estourar tumores e tal, e vomitar preto, e evacuar, e urinar coisa preta, né? A coisa é bem feia. Aqui eles questionam, né, as leis de Moisés, porque que Moisés deu aquelas leis e tal, e Jesus ele explica, né, que, né, o povo era muito rude, né, e teve que passar aquelas leis e foi passado as leis mais justas, né, algo muito avançado, só que aí o povo não ia conseguir cumprir. Aí que Moisés voltou lá e falou: o povo não vai cumprir essas leis, eles não conseguem. Aí veio umas leis mais brandas, né, que permitia matar animais, né, porque a lei era não matarás. Né, então, como o povo não ia conseguir, tá, porque eles continuavam revoltosos, então não ia seguir nada, né, aquela coisa tem que se adaptar. Então falou: ó, então tá, pode matar animal. Só que aí o que aconteceu é que eles continuaram matando animais e pessoas do mesmo jeito, que não adiantou nada, né. Então há muitas controvérsias, né, que eu falo nos vídeos anteriores, porque tinham sacrifícios e tal, então esses deuses é meio, digamos, suspeitosos, né, que muitos deles eram verdadeiros demônios à busca de sacrifícios, né, e até humanos se duvidassem. Aqui então vamos lá para outra parte. Então Jesus continuou: ordenou aos vossos antepassados não matarás, porém seus corações estavam endurecidos e mataram. Então Moisés desejou que pelo menos não matassem homens, né, aquela coisa que eu acabei de falar. Mestre, onde encontrar o fogo da vida? Perguntou aqui, ó. Jesus ele fala sobre alimentação, naquela parte que eu falei no primeiro vídeo, que a alimentação tem que ser natural, tem que ser uma alimentação vida, né? O fogo da vida, não preparais o vosso alimento com o fogo da morte, né? O fogo da morte que é o que você acende no fogão, que mata vossos alimentos, vossos corpos e também as vossas almas. Então eles perguntam: mestre, onde encontrar o fogo da vida? Perguntaram alguns deles. Em vós, né? Em vós você tem aquela centelha divina em você, em vosso sangue e em vossos corpos, né? O prana, né? A luz, é o sol, né? E o fogo da morte, por contar dos outros, o fogo que arde fora de vosso corpo. Então aquele fogo que a gente acende fora. Ó, preparar, pois, e comer todas as frutas das árvores, todas as ervas dos campos e todo o leite de animais, bom para se comer. Né? Então Jesus é aquele, na época, né? Então permitia a pessoa estar tomando leite também. Por todas as coisas, o fogo da vida já nutriu e maturou. Né? Que é aquela coisa, a fruta está no pé, então está sendo alimentada pelo sol, né? O fogo da vida. Todas são dons dos anjos da vossa mãe terrena, né? Mas não comais nada, que é só o fogo da morte, não comais nada, a que só o fogo da morte tenha dado sabor. Né? O sabor, né? Aquela coisa que a gente come por sabor, pois tal é de Satã. Como deveríamos cozer sem fogo o pão de cada dia, mestre? Perguntam alguns com desconcerto. Então aquilo, né? Eles não o pessoal da época era só pão, né, que era o pão divino e tal, então Jesus teve que explicar para eles como fazer o pão, né, sem usar o fogo. Então ele explica lá como faz o processo para assar o pão no sol, né, deixa o sol lá, ó, deixa o pão no sol, cadê? Pois os anjos da água, o ar já da luz do sol alimentam e maturam o trigo no campo, e eles devem igualmente preparar também o vosso pão. E o mesmo sol que com o fogo da vida fez com que o trigo crescesse e maturasse, deve cozer o vosso pão com o mesmo fogo. Então, vamos ver aqui. E quando comerdes, não comais até não poder mais. Então aqui é aquela coisa da gente comer. Eu não lembro se eu falei já nesse vídeo, mas no vídeo anterior eu falei que a gente come muito, a gente come demais, né? Então a gente tem que comer o quê? Metade, pouco menos da metade do que a gente come. Então aqui ele fala: e quando comeres, não comais até não poder mais, né? Não vai comer até se empantufar. Fugir das tentações de Satã, né? Que é a gula e tal. Escutar a voz dos anjos de Deus. Pois o Satã e o seu poder vos tentarão sempre que o comais mais e mais. Então, a pessoa que come mais e mais ela está no vício, né? Ela está suscetível. Então, digamos, se tem um espírito glutão lá, vai se fixar na pessoa para comer mais, né? Vivei pelo espírito e resistir aos vossos desejos do corpo. E a pessoa come por desejo, né? Quer sentir sabor e tal. E que vosso jejum vosso jejum compraza sempre aos anjos de Deus. Assim que tomardes contas de quando haveis comido, né? Até quando a pessoa toma consciência de quanto ela pode comer, de quanto haveis comido, quanto vos sentirem saciados, né? Comeis sempre menos de uma terceira parte disto. Então, come a terceira parte do que você geralmente é acostumado a comer. Então, por exemplo, se a pessoa é acostumada a comer 3 pão, ela vai passar a comer um só, né? Então, às vezes, a pessoa ela acha
que, não, mas eu vou comer pouco, né? Como que aquilo vai saciar a minha fome? A gente fica com fome porque a gente come mal, né? A gente come porcaria, a gente não come aquele alimento que é nutrido pela luz, né? O fogo divino, né? Então a gente falta prana. Então a gente comendo essas porcaria, né? Dá um tempinho, volta a fome, porque é a carência das toxinas, a gente é a abstinência que a gente sente, na verdade, né? Não é fome de verdade. Então se a gente começa a comer de forma equilibrada, né, mesmo que você não coma de forma os alimentos ideais, né, que seriam os orgânicos e tal, mas se você dá uma equilibrada na sua alimentação e você começa a comer pouco, né, começa a usar aquele poder alquímico no alimento que você está comendo, você vai começar a conseguir comer pouco, sentir pouca fome e se sentir muito bem e nutrido, né, e não vai te faltar nada. Então acho que é isso, né, desse que eu ia comentar desse livro. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês queiram fazer o download e ler ele inteiro, né, do Evangelho Essênio da Paz, que ele passa, né, essas primeiras semanas dos 7 dias, né, toda essa ritualística que a pessoa vai fazer e tal, e incorporar, né, e nesse livro, então essas pessoas que passam por esse ritual, elas ficam todas libertas, né, todas iluminadas, porque a pessoa se purifica, né, ela passa uma alimentação natural, então ela começa a ser, digamos que você tem o ser humano normal, então ela passa a ser uma porcentagem a mais que o humano normal, né? Então quem faz esse processo de viver de luz vai experimentar isso, vai experimentar mais lucidez mental, vai experimentar mais energia, né? Porém, que nem eu falo, eu passei pelo processo, só que você vem para a cidade, aí você acaba decaindo, né? Só que aí você fica com aquele conhecimento, né? Que não te deixa, que te dá mais perseverança e tal, né? Então, assim, eu sou vegetariano e tal, né? Procuro não comer muito, né? Procuro ter uma alimentação que não exceda ao máximo possível, não comer por gula, né? O que geralmente as pessoas comem por sabor e tal. Se vai comer algo que você gosta, coma pouco, não exagere, né? Porque sempre que você começa a exagerar, você cria um círculo vicioso, né? Vai querer sempre mais, mais, mais e mais. Então a pessoa acaba entrando nisso. Então assim, controle a sua alimentação, coma pouco, não coma muito, não precisa exagerar na comida. E se a pessoa tiver essa autodisciplina, né? Em pouco tempo ela vai começar a se sentir muito bem, né? O corpo dela não precisa ser aquele corpo obeso e tal, né? A pessoa geralmente ela vê você magro, ela acha que você não tem saúde, não, mas é magro, mas é o natural. Né? A gente não nasceu para ser gordo, para carregar aquele corpo pesado e mal consegue se movimentar, para ter aquela barriga grande, pançona, né, cheia de excrementos, né? Então são coisas simples, né? Mas a pessoa tem que buscar, tem que ter o conhecimento, né? Porque se você não tem o conhecimento, você está vivendo num mundo que tem uma malha mental, né? Que a maioria das pessoas estão nessa matrix, então a maioria das pessoas vibram isso. Então você não é só um lance físico, tem um lance astral. Então aqui vem na sua mente e acaba te inculcando aquelas coisas que você tem que ser igual a todo mundo, né? Então você tem que ser mentalmente muito bem preparado para tomar essa decisão de ir por você mesmo, né? Como eu falei do primeiro livro lá, tem a ortorexia, que já qualifica as pessoas que buscam uma alimentação saudável como doentes, né? Como com TOC, com transtorno obsessivo compulsivo, né? Porque a pessoa não quer ingerir glutamato, não quer ingerir glúten, né? Não quer ingerir aspartame, né? Acha que isso aí é droga, acha que isso vai fazer mal para ela, não quer ingerir transgênico, né? Coisas do mundo mercantilista, né? Que eles impõem tudo isso para isso. Então eles formam os nutricionistas que vão lá na TV falar que isso daí é doença, né? Que não querer comer porcaria é doença, que não querer tomar leite é doença, né? Que não querer comer carne é doença, né? Então a mídia é essa, né? Se você for buscar coisa no meio oficial, esse sistema oficial é baseado na mentira, seja governo, seja as religiões, seja o que for, né? Então as pessoas ficam aí preocupadas com política, com quem votou em quem. Isso é tudo mentira, né? Ninguém elegeu ninguém, eles auto se elegem, né? O povo tem a ilusão de que elegeu alguém, né? E o povo fica se degradando entre si, né? Então então esqueçam esse mundo Matrix, né? Olha para você, olha para o seu processo, olha para o mundo que pode estar vindo, né? Um mundo real, né? E viva de acordo com esse mundo real. Só que como eu falei, mentalmente, se prepare muito mentalmente, então leia bastante, né? Busque esse lado, né? Desliga a TV, tem muitos livros aí que você pode estar lendo, tem muitas palestras, né? Principalmente se você puder aprender outra língua, né? Que nem eu gosto muito de assistir vídeos de palestras. Chega uma hora que você não tem mais nada em português para você estar vendo, né? É difícil. E aí, então eu assisti um vídeos em espanhol, então entendo muito bem, né? O espanhol, então vejo muitos vídeos em espanhol também. Então se você abre um pouquinho, expande um pouco mais, né? Você não precisa ficar lendo, né? Você pode dar. E tem vídeos que não vem legenda, então você vai ter que saber a língua mesmo. É importante, né? E importante, e a sua mente ela se expande também, porque você está aprendendo uma outra língua. Quanto mais, você não pode parar de aprender, né? E vai vir esse impulso, se você está buscando uma alimentação mais saudável, porque você vai ficar sóbrio,
né? Você está numa sociedade que está doente, né? Que não, você não sabe que está doente. Mas quando você busca uma sutilização da alimentação, você vai ficar sóbrio, né? E aquele espaço que vai liberar na sua mente vai ter que ser ocupado. Né? Senão você é complicado, você vê um vazio, você não enxerga, porque se você olha para todo lado, você só vê, né, zumbis. Porque as pessoas são como zumbis, elas agem como robôs, elas são programadas, né? Que nem as pessoas carne, é preciso proteína, né? Elas não pensam por si mesmas. Então você vê essas pessoas e não tem diálogo com essas pessoas, porque a gente vive aqui, né? A gente está no tempo como se fosse dois mundos se dividindo. Né? Tem um mundo que vai ficar, né, numa terceira dimensão, pessoas que vão ser expurgadas, não sei o que vai acontecer. Né, mas você já vê essa divisão muito clara. E um mundo que as pessoas que acreditam no mundo novo, né, que não é guerra, nada, mas você tem que se adaptar a esse mundo novo. Né, não adianta só acreditar. Viva de acordo como se estivesse, porque você vai estar trabalhando para ele. Né, e não dê bola para o que está acontecendo nesse outro mundo. Só que aí você não vai conseguir ter um diálogo com essas pessoas, né, porque você vai, vamos supor, você vai conversar com uma pessoa da terceira dimensão, a pessoa vem falar de futebol, de novela, né, de política. Né, então não dá. Né, não tem diálogo. E você vai ter uma mente muito mais livre, muito mais expansiva, uma mente que se abre para o universo. Né? Não uma mente que está como se fosse uma tribo isolada, essa tribo terra, né? Que é só ver a coisa aqui. Né? E mesmo as coisas que já estão aqui, essas pessoas não conseguem ver, né? Que são esses, digamos, ETs, né, não estão só no universo, estão aqui, né, os caras estão aqui, os caras têm base aqui, né, você tem uma humanidade vivendo em cidades intraterrenas que não entra em contato porque a gente não tem vibração para isso, né, porque a gente se entra em contato, eles iam se contaminar, porque a vibração da superfície é muito densa. Né? Então tem uma realidade toda aí que a gente não entra em contato porque a gente às vezes não busca, né? A gente não acredita, porque é aquela coisa do que eu falo em vídeos anteriores, de a gente nascer no cativeiro e não conhecer a vida fora do cativeiro. Então o que você vai buscar se você não conhece? Né? Você passa a conhecer porque a sua alma conhece. Né? Então é isso que te dá esse impulso interno de ir buscar por todas essas coisas. Então, como o foco do vídeo era sobre viver de luz, então é isso, é uma experiência válida, acho que vale a pena, né? Se instrua, né? Faça uma experiência, faça jejum, né? Comece a fazer um jejum por semana, ver se você se adapta bem, né? Ver se você vai aguentar o tranco, né? Então aí vai e faça um processo bem tranquilo, bem natural, então você vai ter uma experiência, vale a pena, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? Se ficarem dúvidas, perguntas, vocês podem perguntar aí, podem entrar na minha página no Facebook, deixar lá a pergunta nos comentários, né? Eu vou estar respondendo com o maior prazer, e se eu não saber, eu coloco simplesmente que não sei, né? Eu posso dar uma pesquisadinha e tal, e às vezes às vezes não sabe de algo, mas se você começa a pensar a respeito, medita um pouco, então começa a vir essas respostas e tal, então aí dá para fazer alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e muito obrigado.